Olá, pessoal! Olha, é com muita alegria que eu começo mais um episódio do Dedo na Moleira. Hoje, com meu querido amigo, posso dizer assim, né, Rafa? De todas as De pessoas que longa eu data, né? entrevistei De longa aqui, data. o Rafael é um grande amigo, querido, dos meus idos tempos de Caxias do Sul, meu amigo de colégio. Então, a gente tem muita história para contar e foi uma alegria quando eu encontrei o Rafael aqui em Florianópolis, né? Foi um espanto, né, Rafa? Foi muito Eu acho que tu tem que engraçado. contar essa história. Eu tenho que contar essa história porque o Rafa sempre foi uma pessoa muito dedicada, estudioso. A gente gostava muito de estudar matemática. E também fazíamos as nossas proezas, né? Porque a gente não era aqueles alunos Nós CDF, a gente estudamos, era. nós estudamos sétima série e oitava série juntos, né, Letícia? Foi isso. Foi isso. Isso mesmo, isso mesmo. E aí o que acontece? 84 e 85. Parece Cara, que foram foi os um monte, porque a gente teve uma amizade assim sempre muito próxima, né? Muito interessante isso. E aí, quando eu vim para Florianópolis, então a Maria fez agora 15 anos, então há 16 anos atrás, foi quando eu vim para cá. Saí da minha casa, passei numa sinaleira da Beira-Mar, de repente encontro o Rafael distribuindo jornal no sinal. Olhei entregando aquele jornal. Entregando entregando, jornal. olhei, abaixei o vidro e digo, Rafael, o que aconteceu contigo? E tu virou jornaleiro, né? Que tu virou jornalista. Ele disse, não, eu virei jornalista diferente. Rafa, foi incrível aquele nosso encontro. Com certeza você não poderia estar num lugar diferente, porque você sempre foi uma pessoa muito comunicativa. E a gente hoje veio falar sobre a era da comunicação sem noção, porque a ideia desse programa é para ser descontraído, é um papo entre amigos, como nós somos, e o propósito é realmente botar o dedo na moleira em tempos diferentes, né? A gente fala em novo normal, mas são tempos diferentes. Assim como, por exemplo, agora começamos a gravar esse podcast, tem um jardineiro aqui ao lado, e eu penso que nessa época de pandemia, os jardineiros nunca foram tão percebidos como são hoje, Cara, hoje, então é né? muita coincidência também, Letícia, porque eu tive que fechar a janela, duas janelas aqui, porque tem um jardineiro aqui no condomínio que tá exatamente hoje, estava insuportável. Eu fiquei até preocupado com a questão do áudio, se Que não são o mal ia. necessário hoje em dia, e a gente Não, vai ter que conviver com cachorro, com criança, papagaio, não, jardineiro, e assim, todo respeito e ao é trabalho isso. dos jardineiros, todo respeito ao trabalho dos jardineiros e todo Sim, respeito ao trabalho dos jornaleiros, que é lógico. uma profissão que praticamente desapareceu hoje em dia, como os próprios donos de banca de jornal, as bancas de jornal Verdade. desapareceram, né? Mas são, enfim, são profissões que e foi isso, acho muito legal a gente, antes da gente entrar nesse papo, primeiramente agradecer o convite, fiquei muito honrado de estar aqui, poder participar. A Letícia, eu vou falar uma coisa para vocês, eu conheci a Letícia em 84, e vocês não precisam fazer as contas não, tá? Ela tá aí linda, Tá, eu vou maravilhosa. falar. Eu vou fazer 50 anos esse ano, tô Eu super acabei de feliz. eu vou fazer 51, sou Olha, Rafa, quem um diria, hein, aninho, que a gente ia um estar aninho, aqui. um aninho mais velho. E eu vou te dizer uma coisa, Letícia, assim, ó, para mim, cara, da minha vida de estudante e tal, aqueles 2 anos, eu não tenho a menor dúvida que da minha vida escolar foram os 2 anos mais legais da minha vida, assim, Que nem no bacana, segundo foram meus grau, também. nem na universidade, a gente tinha, poxa, aquela turma, enfim. Fato é que nos reencontramos. Eu estava na época, eu era colunista do Diário Catarinense, e era uma ação promocional do jornal, enfim, de divulgação do jornal, estava lá na Beira-Mar, distribuído, daqui a pouco eu olho alguém me chamando, Rafael, eu fiquei olhando ainda demorei um pouquinho para reconhecer, e nos reencontramos, muito legal. Eu estou aqui em Florianópolis há 20 anos também, que eu já estou fazendo 20 anos agora esse ano que eu moro em Floripa. E o mais bacana é que a gente pode, enfim, poder nos reencontrar, poder aproximar as nossas famílias, que foi muito legal, né? A gente tem, Lógico. enfim, muita A coisa em Tati em comum. breve vai estar aqui falando conosco também do Dedo na Moleira, já fiz o convite, ela Então, é querida e também. eu em breve vou ter que sair com o Dani comemorando aí também, porque que
são o título do Esporte Clube Internacional, que são as duas únicas coisas que me interessam nesse momento ainda, referentes ainda ao ano de 2020. A chegada da vacina e o título do Inter. Fora isso, está tudo... Ontem à noite eu vi um movimento por aqui tá também. Tudo bem, tá tudo bem. Ontem, mas vamos lá, que o nosso papo aqui é comunicação também, e eu só... Isso mesmo. Manda. Mas a gente está realmente falando de comunicação. Mas antes de tudo, já que nós estamos falando de nós, Rafael Martini por Rafael Martini, já que a gente está falando de comunicação, né? E você é a referência em comunicação. Me fala de você, a gente está aqui comemorando uma vez meu sogro me disse assim, Letícia, ter 50 anos não é pesado, mas meio século, e meio século, né, usando as palavras dele, nos dão alguma bagagem, né, para falar de era, já que nós estamos falando aqui da era da comunicação. Então, antes de a gente entrar na pauta, Rafael Martini por Rafael Martini, dentro dessa jornada da comunicação, da tua vida pessoal, o que te levou a estudar eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a minha melhor definição é o seguinte, é Rafael Martini, pai da Isadora e da Chiara e marido da Tatiana. Sabe? Essa talvez seja a minha melhor definição. O resto todo veio com o pacote, mas isso é o que me move, isso é o que me motiva. E eu brinco sempre, claro, torcedor do Inter, mas essas três figurinhas aqui que são, enfim, são meu eixo, são meu centro. Tenho duas filhas, a Isadora, que acabou de fazer, está com 17 anos, acabou de fazer a prova do Enem, uma prova complicada por conta de toda essa questão da pandemia, teve uma abstenção muito alta, enfim, e tem a Chiara, que é uma pré-adolescente aí de 11 anos, que, enfim, com todos os hormônios aí à flor da pele, mas, enfim, E tem a Tati, que é minha grande companheira, a Tatiana Kinoshita, minha grande companheira de 20 anos, aí a gente está completando, agora daqui um mês a gente está completando 20 anos de casamento. Uau. Também, e vamos embora, esse é o barco. Mas para falar um pouquinho da minha profissão, Letícia, da minha profissão, é muito engraçado, porque na época que a gente, enfim, quando a gente estudou, em seguida a gente estudou na mesma escola, até para as pessoas entenderem, e depois os nossos caminhos, enfim, se afastaram, cada um. O colégio onde a gente estudava, no Madre Milda, não tinha segundo grau, ou ensino médio da época, ele era só até a oitava série. Na época, eu fui para um outro colégio e é engraçado isso, que meus caminhos já estavam mais ou menos todos traçados, vamos dizer assim, porque eu fui estudar e fui fazer Senai também. A Caxias do Sul, uma cidade com indústria metalmecânica muito forte, e eu tinha um tio meu tinha 2, 3 tios meus que já eram engenheiros e tal, então a minha vida era a seguinte, ia fazer Senai, que era um curso técnico, depois estudar engenharia, ia trabalhar numa indústria, uma firma, que lá eles chamam firma, né? Ia trabalhar na firma, né? E a minha vida já estava, com 15 anos, a minha vida já estava decidida. Pois bem, eu fiz o Senai e tal, fui trabalhar, como já estava encaminhado na época, existia uma grande empresa lá em Caxias chamada Eberly. Fui trabalhar na Eberly após o Senai, isso eu tinha 17 anos, eu já formado no Senai, e eu fui com 17 anos, eu era inspetor de controle de qualidade numa linha de produção lá, e já ganhava um bom salário para um menino, para uma criança, para um menino de 17 anos, sei lá, o equivalente a 2, 3 salários mínimos, por exemplo, para um garoto de 17, ia cursar engenharia. Mas eu odiava aquele meu trabalho. Eu não gostava, enfim, não era feliz. E eu nunca mais esqueço um dia que aparece um amigo meu, Dilnei Daros, que hoje é um professor de história, doutor. Te lembra, Letícia, na época que as pastas da faculdade eram aquelas pastas pretas com o nome do curso, escrito medicina, engenharia, era uma pastinha preta que a pessoa botava embaixo do braço e tinha o nome do curso que ela fazia. Na UX? Na UX, na Universidade de Caxias do Sul. E nisso, cara, passa esse meu... Eu não me lembro, enfim, estou numa roda de conversa lá e tal, e eu vejo ele chegando com aquela pastinha
escrito jornalismo. Eu nunca tinha pensado em jornalismo, nunca tinha me ocorrido. E daí eu disse, cara, me fala como é que é esse negócio. E ele começou a falar, eu fiquei simplesmente encantado, deslumbrado na hora. Eu nunca tinha, eu não imaginava que fosse ser jornalista, não tinha essa pretensão. Resumo da ópera, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o assunto, 2 semanas depois, eu entro eu tô lá trabalhando na empresa, eu simplesmente peguei, tirei meu jaleco, que usava um jaleco lá, um guarda-posse, sei lá como é que chama aquilo, eu tirei, entreguei para o meu chefe, disse, eu não trabalho mais aqui, e pedi demissão e saí caminhando, com uma sensação, eu decidi, vou ser jornalista. A minha mãe quase foi à loucura, tadinha, porque você imagina o seguinte, tu tem um trabalho, tem um emprego, já está empregado, já está com 17 anos, já está com tua vida encaminhada, e daqui a pouco você diz, não vou para ganhando bem, eu não vou para direita, eu vou para esquerda, eu vou e sem resposta para nada, quer dizer, como é que você vai viver, como é que você vai fazer a faculdade? Mas o fato é que minha mãe, meu pai, eles eram separados, enfim, ela era salário de professora, ela acabou apoiando, acabei fazendo o curso eu fui para Unicinos, depois para PUC, acabei retornando para Caxias do Sul. Acabei fazendo curso de jornalismo e tal, e lá se vão, agora estou fazendo 25 anos de formado, trabalhei no Zero Hora, trabalhei no Pioneiro, e no ano de 99, eu também tinha uma namorada, ainda estava morando em Caxias do Sul, já tinha trabalhado no Pioneiro. Enfim, teve uma namorada lá que a gente brigou e tal, não sei o que, tomei um pé na bunda, e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sair de Caxias do Sul. E um cara que tinha sido meu chefe, trabalhava aqui no Diário Catarinense. Cheguei aqui com uma mochilinha nas costas, aluguei um apartamento, aluguei uma casinha no Rio Vermelho, e ali começou a minha jornada. Eu trabalhei durante 18 anos no Diário Catarinense. Depois, acabei me tornando, nos últimos 10 anos lá na empresa, acabei me tornando titular da coluna da página 2, que era a coluna Visor, comentarista da Rádio CBN, comentarista da TV Com, na época que ainda existia a TV Com, e ali eu fiz toda... Eu considero que, enfim, 70%, 80% da minha jornada profissional como jornalista eu fiz aqui em Santa Catarina, onde eu estou radicado, estou vivendo, e imagino que dificilmente vai sair, não posso dizer que, né, a gente nunca sabe o futuro, mas dificilmente sairei daqui de Santa Catarina. Essa é o resumo da minha vida, essa é a minha história. A gente começou falando da nossa amizade, do nosso tempo de escola, eu fico comparando, eu tenho certeza que tu também, né, tens uma filha que está no pré-vestibular, eu já tenho o meu mais velho, está com 22 para 23, a Maria recém fez 15, né, está entrando nessa jornada, e eu acredito que você presencia o dia a dia deles, de estudo e de acesso à comunicação, né, que é infinitamente maior do que a nossa época. E então você, como jornalista, como profissional e como pai, porque você disse que o que melhor te define é ser pai, então aqui, né, a tua opinião enquanto pai e jornalista e especialista em comunicação, como é que você vê a evolução da comunicação, já que nosso tema é a era da comunicação sem noção, né? Então, eu queria que você pautasse um pouco as mudanças das formas de acesso à comunicação, porque a gente, quando fazia trabalho, né, Rafa, a gente se reunia nas casas. Meu pai, na época, tinha uma enciclopédia Mirador e a gente ia fazer pesquisa naquelas poucas páginas que a gente tinha acesso. Ou biblioteca. Na biblioteca, né? Ia fazer pesquisa na biblioteca, né? Era isso, básico. Coisa que né? hoje coisa que hoje a vida se resume isso aqui, né? A vida se resume ao celular. A vida, o mundo dos nossos filhos, o universo deles é isso aqui. Nada além disso aqui. Não precisa nem de um notebook como a gente está aqui, enfim. É um pouco. Então eu queria que tu definisse isso, essa jornada da comunicação. Assim, existem marcos, Rafa. Marcos. Onde você muito doido isso, Letícia, porque quando eu entrei em redação, quando eu entrei lá na Zero Hora em 1991, cara, não existia internet, não existia internet disponível, assim, era uma outra, eu me lembro o dia que eu vi
eu me lembro claramente o dia que eu vi, que eu vi o acesso a um negócio chamado Google, sabe? Que quando teve o primeiro computador dentro da redação, isso aqui você vai poder pesquisar, que isso nós estamos falando já de 94, tal, lá no Pioneiro, que foi era uma loucura, assim, quando se admirava o mundo novo da internet, do www se abriu. Mas os próprios profissionais de comunicação, isso é um ponto que é importante, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, porque, assim, existem as pessoas que são profissionais de comunicação. Hoje, todo mundo hoje é especialista em comunicação, né, Letícia? Todo mundo tem, por conta da facilidade do acesso, obviamente, todo mundo se sente no direito, não, todo mundo tem o direito de dar opinião, todo mundo tem, então, sai palpitando sobre tudo e todas as coisas nas redes sociais, destilando muito ódio. Muitas vezes os haters estão aí sobre tudo, sobre qualquer assunto. Se quiser botar daqui a pouco sobre uma planta, vai aparecer alguém dizendo, mas eu não gosto de verde, sabe? É uma loucura. Mas o fato é que a própria comunicação profissional ainda não conseguiu. Se dizia na época, quando surgiu a internet, se dizia o seguinte: dentro dos jornais, para a gente contextualizar, dentro das redações dos jornais, quer dizer, de veículos de comunicação profissionais, que o papel da internet seria ela comunicar o factual, por exemplo, teve um acidente ali na beira-mar, não sei o quê, essas coisas mais factuais do dia a dia, e caberia ao jornal aprofundar os debates, seja comportamentais, sejam políticos, sejam econômicos. Esse sempre foi um norte. O fato é que ninguém conseguiu achar, do ponto de vista de business, ninguém conseguiu achar essa receita de manter, de consolidar esse modelo de negócio. As próprias empresas de comunicação se veem obrigadas hoje a correr atrás do que a gente chama dos caça-likes, porque são esses caça-likes, quer dizer, é muito mais importante você botar uma notícia lá sobre a Anitta, que posou de biquíni não sei o quê, que vai ter um número infinitamente maior de curtidas do que, por exemplo, a dificuldade para trazer a vacina para Santa Catarina, por exemplo. Claro. E as empresas, obviamente, já disse, são empresas, é iniciativa privada, esses caras precisam. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo a lógica desse modelo de negócio. Eles precisam sobreviver e os algoritmos só vão. A leitura dos algoritmos é quem tiver o maior número de likes, o maior número de curtidas é que vai estar sempre no topo. Mas isso também deflagrou uma deturpação muito, muito grande da comunicação. Eu costumo dizer o seguinte, perdão, quando você vai no dentista, Letícia, você senta lá na cadeira, abre tua boca e deixa o cara trabalhar. Você não questiona se o que ele está fazendo, se a restauração que ele está fazendo está errada ou se está certo, tá. Depois, obviamente, se tiver algum problema, você vai ter que questionar. Mas você não fica... Você confia naquele profissional que está mexendo na tua boca. Ou quando você vai num médico, é a mesma coisa. Né? Você confia naquele profissional. E por conta desse novo modelo de comunicação, um dos profissionais que mais tem sido atacados por conta dessa onipresença de opiniões nas redes sociais e na internet, são exatamente os profissionais de comunicação, são exatamente os jornalistas. Essa profissão ela ficou muito... A imagem dessa profissão, principalmente por conta dessa disputa, desse maniqueísmo político, desse fla-flu que virou o Brasil, esses profissionais de comunicação eles ficaram com a imagem muito, muito arranhadas. Só que existe uma coisa, existe informação e existe opinião. Contra a informação, você não pode estar dizendo, cara, teve um acidente que morreram 2 pessoas. É uma informação, certo? Aí você vai dizer, mas talvez aquele cara... Aí você já está entrando no campo da opinião. E esse campo da opinião é que ele é muito hoje, ele é muito perigoso no sentido, porque as pessoas perderam a noção, sabe? As pessoas perderam completamente a noção. As pessoas acham que elas podem atacar. Então, assim, eu costumo...
O que eu uso como referência, Letícia? Você vai me dizer, mas toda empresa tem uma identidade política e tal. Eu não acredito em isenção jornalística. Não existe isenção jornalística. Existe independência. Um veículo ele pode ser identificado politicamente com fulano, com A ou com B, mas tem que existir uma independência. E eu até prefiro que esse veículo tenha claro, que ele diga claramente, eu sou identificado com X ou com Y, mas na formação da opinião, aliás, na concepção da informação, exista independência. Eu vou te dar um exemplo que eu costumo dizer sempre isso quando vou bater papo com os estudantes de jornalismo, assim, a questão da independência. Você vai me entrevistar aqui, eu vou fazer uma entrevista com a Letícia, com a doutora Letícia, agora eu vou fazer uma entrevista com a doutora Letícia a primeira vez. Se tu for uma pessoa atenciosa, se tu for uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que responda às minhas perguntas, obviamente vai existir uma coisa chamada empatia. Dificilmente, se você for uma pessoa atenciosa, pode ser até dura nas suas respostas. Não estou dizendo que precisa ser uma queridinha, não é isso. Pode ser até dura nas suas respostas, nos seus posicionamentos. Mas se for uma pessoa educada, uma pessoa atenciosa, dificilmente eu vou sair dizendo, mas aquela doutora lá é uma chata. Dificilmente eu vou fazer isso. Eu já estou influenciado, já estou sendo influenciado na forma como eu vou me referir àquela pessoa. Agora, eu liguei para a doutora Letícia, ela me disse, não, eu liguei hoje de manhã, não, eu te atendo às 2 horas da tarde, aí às 2 horas da tarde eu não posso, vou te atender às 6 da tarde, às 6 horas da tarde eu não posso. Aí eu te jogo para o dia seguinte, no dia seguinte sou grosseiro e mal educado, né? Dificilmente eu vou me referir a essa pessoa de uma maneira, eu já vou ter um preconceito em relação à forma como essa pessoa agiu, entendeu? Então, eu jamais serei isento, eu posso ser independente. E por que eu digo que a gente está na era da informação, da comunicação sem noção? Porque é o seguinte, cara, de novo, existe, e eu não tenho problema nenhum em citar, existe o maior conglomerado de comunicação desse país, que hoje está sendo alvo é muito chamado, é lixo, não sei o quê, blá, blá. Cara, para santo, definitivamente eles não servem para santo. Do ponto de vista negocial, de empresa, eles são uma empresa que sempre tiveram interesse nos rumos do Brasil. Ponto. Agora, eu vou dizer que não existe almoço grátis, né, Rafael? Não existe almoço grátis, Letícia. Não existe almoço grátis. Agora, por trás das redes dos interesses econômicos. Sempre vai. Eu costumo dizer o seguinte. Inclusive da pandemia, né? Vamos combinar. Inclusive da pandemia. Eu costumo dizer o seguinte. Eu fui chefe de reportagem da área de editoria de economia durante muitos anos lá no Diário Catarinense. Aí assim, quando chegava o repórter novinho, assim, dizia: mas eu não entendo nada de economia, porque ele imagina que a gente vai ser falando sobre cotação, sobre macroeconomia. Eu falava para o cara, economia tudo é economia, tudo é interesse financeiro, tudo. É o que move a humanidade, é o interesse financeiro. Então, assim, eu acho que isso é importante a gente ter, mas é essa diferenciação que eu quero fazer. Existe empresa que tem seus interesses, é óbvio que existe, ela vai conduzir. Mas quando... eu vou te dar um exemplo. Se eu receber um WhatsApp no grupo de família dizendo a vacina de São Paulo, a vacina do Coronavac não funciona e ela faz a gente virar jacaré, tem gente que acredita nisso. Eu posso até acreditar nisso se eu assistir uma informação, se eu assistir isso no Jornal Nacional. Se o Jornal Nacional me disser a vacina vai fazer a gente virar jacaré, eu tenho certeza que existe um trabalho jornalístico ali, existem profissionais ali que foram apurar perdão, que a vacina vai nos transformar em jacaré. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, Letícia? Que ao invés de acreditar apenas no WhatsApp do grupo de família, se você quer ter alguma convicção do que você vai opinar nas redes sociais, procura se informar. E qual a referência que eu utilizo para isso? Vá nos veículos de comunicação profissionais. Se você não gosta da Rede Globo, vá no Estado de São Paulo, no site do Estado de São Paulo. Se você não gosta do Estado, vá no Estado da Folha. Se você não gosta da Folha, vá no Estado do G1, vá no G1. Se você não gosta do G1, vá na revista Veja. Aí você vai dizer, mas todos são... Cara,
Você pode discordar de todos, mas assim, se ninguém disser que vacina transforma em jacaré, provavelmente a vacina não vai te transformar em jacaré. Tem algo para ser olhado. Tem algo para ser olhado. Um ponto muito interessante, já que nós estamos falando de gerações, de era, de comunicação, e você falou dos jovens, a gente percebe, por exemplo, já na era Trump, né, uma forma de interlocução com a população diferente, né? O Trump, eu acredito que ele inova, não sei se antes dele o Obama fazia isso, mas o Trump inova fazendo uma comunicação, uma interlocução através do Twitter, né? Eu, particularmente, Rafael, talvez pela minha idade, a gente vai também ficando como vinho, né? Mais maduros, melhores, mas tem algumas tecnologias que são um pouco mais difíceis. Eu confesso para você que a linguagem do Twitter, e aí que eu quero chegar em você, porque se eu for ler alguma matéria do Rafael Martini, um post do Rafael Martini no Twitter, provavelmente eu vou entender. Mas no próprio Twitter, você vê várias gerações. Se eu pegar o post do meu filho, que tem 23 anos, os posts da galera dele, é como se eles estivessem escrevendo em braille. Eu não entendo nada. Como é, assim, você como comunicador, como jornalista, como profissional nessa área, como você vê as formas de comunicação dependendo da faixa etária? Porque, independente de partido, a gente nem vai entrar nesse campo aqui, né? Porque eu acredito que, quando você disse eu tomo partido por algumas coisas, eu estudo a mente humana, a árvore genealógica, por exemplo, minha família é uma família... Eu descobri que sou descendente de judeus, né? Então, muito pouco provável que eu vá me alinhar a algum preceito de alguma ideia de um partido comunista, por exemplo, pelo meu histórico pregresso genealógico. E aí também tem histórias genealógicas de cada um. Então, aqui a gente não vai entrar nessa questão política que não nos cabe. Não, mas eu acho, mas assim, Letícia, eu não vejo, eu entendi, acho excelente a tua pergunta, e eu acho que se a gente, de novo, se a gente fizer esse distanciamento, não é a minha opinião, não é a minha identificação, Rafael Martini, o se eu acho o governo Jair Bolsonaro bom ou ruim. Agora, eu quero pegar agora como eles... A forma como ele se comunica, e eu quero deixar isso bem claro, eu acho que eles deram um show de comunicação, tá? Eu não estou dizendo que, e eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que eu concorde com isso, mas eu vou te dar, eu vou te dar um exemplo que chama-se na produção de conteúdo. Ele foi um case de uma pessoa que sabe se identificar exatamente com a classe média brasileira. Ele sabe conversar com esse público como ninguém. Enquanto a esquerda vem... E, de novo, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo... fazer esse parênteses, não estou fazendo defesa nem de A nem de B, estou fazendo um olhar de comunicação. Enquanto a esquerda vem com aquele discurso todo empolado e não sei o quê, ele é um cara que ele vai lá e ele faz um café da manhã com pão de trigo e leite condensado e faz uma live comendo pão de trigo com leite condensado, que é o que todo mundo come. Né, Rafael? Mas é óbvio que é uma forma de comunicar, é uma forma de se conectar com as pessoas, é uma forma de se conectar com as pessoas. Entendeu? De criar esse link, de criar esse vínculo, de ser aquele cara que fala palavrão. Quem é que não tem um tio na mesa do churrasco de domingo que fala aquela piada que é uma baixaria e que todo mundo dá risada? Claro. Jamais vou achar engraçado uma piada que seja racista ou que seja homofóbica. Mas, tirando isso, o cara que tira... Sempre vai ter, e as pessoas acham engraçado isso. Então, isso é uma forma, sim, de comunicação. E eles são muito bons nisso. Eles são muito bons. Eles criaram esse universo. Agora, pegando a questão do Pietro, por exemplo, eu estava discutindo exatamente isso outro dia, sem a gente pensar no programa com minha filha. Cara, não conheço, sinceramente, eu não conheço a maioria dos cantores que ela admira, das bandas que ela admira. Eu não conheço, mas eu fiquei pensando, será que a minha mãe conhecia também os caras que eu gostava?
Eu acho que talvez não, e nem por isso ela estava desatualizada. O que é que eu defendo? O que é que eu defendo para a gente construir uma boa comunicação? Primeira coisa, você tem que ter conteúdo. Não adianta você ir para uma rede social, não adianta você ir para um podcast falar abobrinha. Quer dizer, informe-se, leia. A leitura vai fazer toda a diferença. Quanto mais você ler, melhor você se informará sobre qualquer assunto. Isso vai te fazer crescer como ser humano. O que vai te fazer crescer é a leitura. Então, sai um pouquinho do celular e vai pegar um livro. Isso vai te fazer sentir muito melhor. Mas, de qualquer forma, sobre a forma de comunicar, eu entendo que a linguagem coloquial é a receita, é a melhor receita do bolo. Sabe? Se a gente, por isso que eu volto a falar que esse modelo... Oi, perdão. Imagina. A melhor forma de se comunicar é a linguagem coloquial, que é isso que eu citei desse exemplo do então candidato... Perdão. Do então candidato... deixa eu desligar aqui, que daí já... coisas que acontecem, né, nos podcasts. Como jardineiro. Meu Deus do céu. Eles estão ali... o meu está aqui operando agora, que eu não sei se está escutando barulho também. Não está ouvindo. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso. Quanto mais coloquial você conseguir se posicionar. E outra coisa, não ocupe os espaços, não ocupe para agredir, cara, sabe? O mundo já está tão chato. Letícia, eu não consigo, eu já fui muito xingado por questões, por posicionamentos. Eu não consigo entrar num... Você fez um post lá sobre livros infantis, por exemplo, entendeu? Eu não consigo, eu não duvido que daqui a pouco apareça alguém que diga, mas tá lá uma mulher, quem és tu para estar escrevendo sobre livros infantis? Quer dizer, a pessoa vai lá e vai te agredir. Cara, eu não consigo, eu nunca fiz isso, e falo isso tranquilamente, entrar na página de alguém, no perfil de alguém, para agredir. Sabe? Tem muita gente, eu acho engraçado isso merece até uma análise comportamental, aí tudo que está estudando comportamento, porque tem gente que é um ódio mortal dentro da internet, as pessoas, não, porque eu vou te matar, tu tem que morrer, seus escrotos, seus lixos. Os conflitos de rejeição, né? Aí tu vai olhar, aí tu encontra essa pessoa na rua, é uma pessoa super cordata, super não sei o quê, mas é um médico e um monstro que vivem dentro dessa mesma figura. Isso está cada vez mais comum. Gente que você conhece no trabalho e tal, daqui a pouco você... E o cara destilando um ódio ali dentro os chamados haters ali dentro das redes sociais. Mas da onde é que saiu tanta amargura, tanto ódio, tanta dor? E, pessoalmente, nem é tudo isso. Mas ali o cara, não, porque tem que matar, porque tem que estruturar, porque tem que decepar, porque tem que... Enfim, bom, historicamente, eu penso que você sempre vivenciou isso. Eu, particularmente, eu acredito que uma grande massa da população em geral tem visto isso de forma mais acentuada nesse último ano de 2020, porque, e aí trazendo um pouco da psicogenealogia, né? Quando o nosso inconsciente, ele representa 95% da nossa mente. E lá no nosso inconsciente, a gente tem as memórias arcaicas, né? Freud, Jung, aí, sem entrar tanto na psicogenealogia, que fala das memórias transgeracionais. Mas nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, já vivemos outras pandemias. E o fato de estarmos enclausurados, e aí eu penso que para um jornalista, a própria máscara, ela acaba sendo simbolicamente, porque a linguagem do inconsciente ela é simbólica, uma mordaça, né? Porque ela fala dessa vibração da comunicação. Nós acessamos as nossas sombras, os nossos, eu chamo de Hulk na formação, né? O nosso Hulk mais primitivo, que são as nossas memórias arcaicas. E percebi também, trazendo de novo esse ping-pong aí das gerações, que os nossos filhos, diferentemente de nós, como nós falamos da enciclopédia Mirador, nós com 12, 13, 14 anos, 15, a gente não falava de política, sequer sabia. Às vezes o nome do prefeito, porque alguém ensinava na escola e caía na prova, né? A gente não se interessava por isso. Hoje o jovem tem acesso a isso e mais.
que eu vejo enquanto mãe, né? E como também formadora de pessoas e também como uma técnica que administra conflitos. Que muitos jovens hoje, como você disse, né, têm voz na internet e hoje a gente não tem mais condições de fazer seleção daquilo que nossos filhos acessam. Então, esses jovens que ainda estão na primavera da sua vida, sem a maturidade que a gente tem de jornada, de saber que não existe almoço grátis, formam opiniões. E os nossos filhos, eu acredito que esse seja um grande conflito da época da pandemia, onde, independente da posição político-partidária, social, econômica, cultural, os nossos filhos têm uma posição, inclusive influenciada por estas pessoas, seus mentores da mídia, né? Que, como você falou, muitas vezes com discurso de ódio, sabe lá que programações eles têm, e os seus pais, né? Que têm uma visão mais madura, uma visão de vida, de existência, que é a sabedoria, né? Que curso nenhum vai dar para ninguém, é a vivência mesmo. Que desafio é esse, né, Rafael? Inclusive na comunicação, porque a gente está falando da comunicação sem noção, e eu acredito que se encaixa perfeitamente em vários níveis de geração. Tanto hoje, como você falou, todo mundo é especialista em muita coisa, eu me preocupo porque tem gente de final de semana que faz um curso, por exemplo, de hipnose e sai e vira terapeuta, né? E vira terapeuta. É muito terapeuta. complicado isso, né? Eu tenho uma pós-graduação em parapsicologia, estudei 3 anos e não faço hipnose, né? E tem pessoas que fazem curso de final de semana e acham que podem mexer na vida alheia como se fosse... Mas essa é uma questão muito... Como lidar com isso, né? Que conselho Cara, você Letícia, dá? isso é uma questão muito importante, que é o seguinte... Hoje em dia, a comunicação se trata principalmente nas redes sociais, se chamam os ditos... desculpe, peço perdão, que talvez tá entrando aqui o barulho, mas é de novo do meu jardim, do cara cortando grama aqui no condomínio. Os chamados influenciadores. Hoje nós temos os influencers digitais. Aí vocês vão dizer, Rafael tá um velho ali, tá de cabelo, tá de barba branca, por isso que tá falando isso. Quero deixar bem claro que eu acho que o mundo... aquela história, o sol nasce para todos, cada um vai buscar a sua oportunidade da forma como achar melhor. O que me incomoda, Letícia, o que me causa desconforto é esse narcisismo extremado que se desenvolve hoje. A gente está vivendo uma era de individualismo muito forte. Eu acho que isso vai acabar desencadeando. Quer dizer, hoje, se você pergunta para uma criança aí de 7, 8 anos o que ela quer ser youtuber. Ela quer ser youtuber, ela quer ter milhões de seguidores, ela quer ser famosa. Basicamente, ela quer ser famosa para quê? Para ser adulada, para ser paparicada, para ser bajulada, para que as pessoas... E o que é mais maluco é que tem pais, tu vê o teu filho... E óbvio que tem crianças com 7, com 8 anos de idade que têm talento para comunicação, que se expressam bem, que são engraçadas, que são não sei o que e tal. E tem pai que já vai lá e cria um canal e já quer ganhar dinheiro em cima disso. E isso eu acho mais... Eu não vou nem entrar, porque aí... isso é um campo que eu acho muito complicado de falar e tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, até para não parecer machista e tal, porque é o seguinte... Existem muitas mulheres bonitas na internet. Muitas. Né? Hoje com filtro, Rafael. Exatamente. Exatamente, também tem essa questão, né? Mas, enfim, o que me chama... Aí que tá, porque assim, vai lá a menina... Cara, uma menina de 18 anos, tá aquele corpão maravilhoso, passa o dia inteiro na praia mole e tal... Aí bota aquela foto hipersensual, né? E com uma frase, Jesus não sei o quê. Aquelas frases... Nada a ver a imagem com a... Nada a ver a imagem com a palavra. Ela está querendo realmente comunicar ali, né? Tanto que tem gente ganhando grana hoje fazendo escrevendo essas frases de autoajuda exatamente para esse tipo de influenciador. Tem gente que ganha grana fazendo essas frases. Esse modelo de autoajuda que eu sou crítico em relação a isso. Mas, ele é um efeito rebote. Eu acredito que é um efeito rebote porque é a história da expectativa e realidade.
né? Exato, é aí que eu quero, é aí que a gente vai chegar, Letícia. Ela tem um momento da fotografia, e as meninas que talvez, ou as mulheres que não estão preparadas, porque por exemplo, uma expressão que eu não gosto, esses dias não, ano passado fui convidada para falar sobre empoderamento feminino. E eu disse assim, meu Deus do céu, exatamente para mim que não gosto dessa expressão. Me perdoem as mulheres que trabalham empoderamento feminino, já vou arrumar aqui. Eu trabalho o empoderamento. Não, porque eu acredito que tanto o do ser humano, né, cara? Do ser humano. O feminino e o masculino dentro de nós. O feminino do Rafael vai falar da vaidade, da delicadeza, da forma dele cuidar as filhas. Esse é o movimento feminino do Rafael. O movimento masculino do Rafael é um movimento de dentro para fora, um movimento de trabalho, e nós estudamos isso. Então, eu trabalho com empoderamento. E eu acredito que se você tem empoderamento, no sentido de eu sei quem sou, não é que eu me baste, mas você fica menos suscetível à opinião alheia. Mas os jovens estão em formação, ou as pessoas que estão com algum tipo de depressão não têm, talvez, uma estrutura para consumir o conteúdo que consomem, né? Isso é um grande problema. Como lidar com isso? Como lidar com isso? E assim, o pai ou a mãe que me disser que consegue controlar todo o conteúdo que seu filho absorve, me desculpe a honestidade, mas está mentindo, sabe? Porque às vezes você vai dormir, vai dizer, mas meu filho tem horário para falar assim, ok, beleza, mas você tem certeza que aquele tempo, e eu não estou nem querendo entrar no campo dos riscos maiores que essa criança e adolescente correm ao estar navegando nesse mar da internet, nos riscos realmente de ser vítima de algum crime. Isso que aí já é outra, já é outro campo. Outro podcast. É um outro podcast. A gente está falando aqui de comportamento, né? Cara, é impossível saber tudo que os grupos todos que eles estão, os próprios grupos de WhatsApp deles que eles estão conversando, ou do TikTok, ou de redes sociais que a gente talvez nem saiba falar aqui, que daqui a pouco já estejam sendo criados, eles já estejam em alguns grupos aí que a gente simplesmente não sabe. O que me assusta, por isso que eu falo que a comunicação, a gente está na era da comunicação sem noção. Isso é tudo muito sem filtro, Letícia. É tudo muito, muito, muito sem filtro. Eles são impactados, eles são expostos a opiniões, a conceitos que, vamos lá, que não tem nenhum tipo de análise, que não tem nenhum tipo de freio social. Essa talvez seja a melhor expressão. Nós que já temos 50 anos, quantas vezes a gente já teve que dizer, olha, o que eu penso a respeito disso é tal coisa, mas é o que eu penso. Eu não vou, primeiro, não vou me expor, enfim, mas a gente tem um freio social que é exatamente o que nos é imposto para vivermos em sociedade. Senão cada um disser o que pensa, bom, aí vamos embora, né? Aí não precisa ter Estado, não precisa ter democracia, não precisa ter mais nada. Só que essas crianças, eles não têm freio social. Eu me preocupa um pouco, me preocupa muito isso, Letícia, que a gente está criando a gente, colocando de forma genérica, assim, né? É tudo muito fácil. E eu não tô. E isso parece assim, mas é um discurso de velho. Não sou... Cara, é tudo muito fácil. Nós somos de uma geração, Letícia, e de novo eu quero colocar isso de maneira super, Jane, nós oferecemos coisas demais aos nossos filhos. É quase que uma autocrítica que eu faço, assim, Claro. Sabe? Os nossos filhos, eles tinham carro para levar para buscar da escola. Qualquer problema, nós estamos ali, calma, não é assim, a gente vai resolver, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, isso lá na frente, eu faço, eu tenho feito essa eles são muito pouco expostos a problemas. Eles são muito, muito, muito pouco expostos a problemas. Não toleram a frustração, né? Não toleram a frustração. E aí, o que é que acontece? Não tenha dúvida, cara, esse cara não vai saber, porque em algum momento ele vai ter que encarar a vida adulta e a dura realidade de ouvir nãos, de ouvir críticas, todo mundo na vida vai ter um chefe chato. Em algum momento da vida, você vai ter um chefe chato. Você vai ter um chefe legal. E a gente agradece a eles. Exato. Você vai ter um colega chato. Você vai ter aquele colega, putz, eu não vou com a cara daquela pessoa, mas você vai ter que conviver dia após dia ao lado daquela pessoa.
Isso nos faz crescer, E nem por isso eu vou lá para a rede social dizer, eu sento ao lado de uma pessoa que é uma... Só que essa galerinha sem noção aí, da comunicação sem noção, sem filtro, daqui a pouco tá postando coisas e dizendo. Isso eu acho o mais assustador. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Bom, é um campo que sai da comunicação e entra mais no campo na área da psicologia, que eu já não apito absolutamente nada. Rafa, dentro disso que você falou, e é muito interessante, recentemente eu fui nas minhas férias para Bonito, até no meu Instagram pessoal postei algumas coisas, realmente, abrindo um parênteses aqui, nós temos bonito mesmo. Brasil maravilhas, a gente vai para fora para conhecer muitas coisas, e o nosso Brasil é gigante, e com certeza ninguém no Brasil conhece todo o Brasil, tem muita coisa para ver. E foi muito interessante, porque eu fui postar uma fotografia, a gente estava saindo de viagem, e aí a minha filha viu, estava comigo, né, de 15 anos, e disse assim, mãe, por favor, não coloca hashtag partiu bonito, porque é mico. Aí, dentro desse olhar, eu achei muito engraçado e postei. Eu digo, olha, eu vou postar a hashtag partiu bonito, embora minha filha tenha dito que é mico. E a gente está vendo, Rafa, hoje, que a comunicação, o formato da comunicação, ele está muito veloz. Assim como é a nova geração. Porque, como você falou, essa nova geração, ela não tem muita paciência. Se não gosta do chefe, sai, o emprego troca, eles querem ser felizes e ponto, né? É uma nova geração, nós temos que aprender com eles muitas coisas. Claro. E nós também ensinamos, só que eles também, né, são jovens, estão nesse movimento, talvez com a maturidade olhem para isso, e essa miscigenação de gerações é maravilhosa. Agora, o comunicador, qual é o desafio do comunicador hoje nessa era digital tão rápida, tão volátil, porque um pouco antes de entrar a história da pandemia, eu fazia periodicamente lives no Instagram. Hoje, as lives do Instagram viraram, assim, é uma coisa que as pessoas já perderam um pouco, né, o tesão de assistir. Algumas pessoas estão indo para um campo, para outro, para outra plataforma. Para você, como especialista nessa área de comunicação, qual é o comportamento? Onde é que está o limiar da noção, né? E aonde o profissional da comunicação pode auxiliar, porque o meu público é muito de profissional, de gente madura, né? A gente tem perfeita essa pergunta. Excelente essa pergunta. Como ajudar esse pessoal que está assistindo enquanto pais, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, nessa velocidade de mutação que nós estamos vivendo. Aquilo que eu falei um pouquinho, assim, eu acho que eu penso que o jornalismo profissional ele nunca foi tão importante. O jornalismo profissional, o ter profissional da área, ele nunca foi tão importante. O que mudam são as plataformas, são as ferramentas que tu vai utilizar para levar informação, para levar opinião e tal. Agora, contar histórias, reportar fatos, isso nunca vai mudar, isso vai ser cada vez mais importante. O que é que eu acho que é o papel do jornalista? A gente tem uma expressão, eu já escutei essa expressão. Eu acho que o nosso papel é exatamente o de certificador da informação. É isso que eu falei um pouquinho daquela história do jacaré, esse exemplo de tomar a vacina e virar jacaré. Se um jornalista profissional, se um veículo profissional escreve que a vacina não transforma a pessoa em jacaré, eu acredito nisso. Porque existe uma certificação, existiu uma apuração, existiu uma checagem daquela informação. Ao contrário do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, esses grupos de WhatsApp, quer dizer, da mesma forma que ele acelerou muito a informação, que em segundos você fica sabendo quem morreu, quem foi preso, quem não sei o quê, ao mesmo tempo você recebe, quer dizer, já é quase que um ícone hoje, o tal dos grupos de família, em que todo mundo tem lá, até por conta dessas divergências políticas, as pessoas acabam recebendo as maiores barbaridades, seja de um lado, seja de um outro. Mas o papel do profissional de comunicação é exatamente esse, ser certificador. Opinião livre, leve, solto, cada um dá a sua opinião, de novo, desde que mantendo a premissa do respeito, que é muito importante, manter a premissa. Você pode ser muito crítico a alguma pessoa, você pode fazer uma crítica muito dura, e não precisa ser desrespeitoso, e não precisa chamar o outro não precisa xingar,
chamar de verme, de lixo, de cana. Não precisa adjetivar. Não precisa adjetivar. Se você tiver bons argumentos, você consegue fazer uma crítica pesada sem adjetivar. De novo, qual é o papel do jornalista? Essa é uma expressão que eu gosto muito, é de certificar, de certificar aquela informação. Se um jornalista profissional está me dizendo se os veículos estão dizendo que um avião foi comprado, foi reservado um avião para buscar vacinas, e esse avião simplesmente... Vou dar um outro exemplo melhor ainda, que é no assunto do dia. Se os veículos profissionais estão me dizendo que crianças crianças numa UTI natal estão correndo risco de vida por falta de oxigênio, enquanto que uma outra vertente está dizendo que o tratamento precoce resolve, sem nenhuma comprovação do tratamento precoce, eu não vou acreditar, enquanto não tiver um especialista, infectologista, um estudo que me comprove que esse tratamento precoce funciona, eu não vou acreditar que esse tratamento precoce funcione, porque tem jornalistas, os veículos estão me informando que isso não existe. Só que nessa guerra toda de informação e de contra-informação que virou, as pessoas têm, e eu compreendo essa dificuldade que as pessoas têm de conseguir, porque esse mar está muito revolto, esse mar está muito revolto, esse mar está muito revolto, né, por conta de toda essa questão, de toda essa disputa política que existe, aonde que eu vou acreditar? Então, eu digo isso sempre, acredite nos veículos formais de comunicação. E você pode divergir, você pode achar que ele vai ter uma influência X ou Y, Z, mas se todos estão dizendo que a vacina não te transforma em jacaré, pode acreditar que a vacina não vai te transformar em jacaré. Eles estão certificando essa informação. Uhum. Rafa, olha só que interessante. A gente estuda os nomes dentro da psicogenealogia e as letras do alfabeto hebraico. Quando a gente começou a falar, a gente falou de internet, né? Estamos falando de comunicação e hoje não tem como você não se comunicar senão através de uma plataforma digital. Eu mesma comercializo os meus cursos. Estamos aqui, né? Estamos aqui. As pessoas escolhem. Hoje, os meios de televisão estão se desafiando, né? Se remodelando, buscando os influenciadores das plataformas digitais para dentro dos seus programas, porque a população resolveu escolher o que quer ouvir, né? Então, tem muito disso. E quando a gente estuda as letras do alfabeto hebraico, eu lembrei muito do meu pai. Meu pai era depois, né, juntando as peças do quebra-cabeça, meu pai era adventista. E era um grande assador de churrasco, tá? Que eu nunca mais vou esquecer. Grande assador de churrasco, Pedrão, que Deus, né, o tenha, ele está em um outro lugar. E ele dizia assim... brevíssimo, o melhor churrasco que eu comi na minha vida, eu nunca mais vou esquecer disso, Letícia, foi aquele churrasco que a gente comeu, acho que foi na 7ª série que teu pai fez para nós lá. Eu nunca esqueci daquilo. Eu tenho a cena dele na churrasqueira. Eu me lembro quando ele tirou um espeto, que eu não vou me lembrar, só não lembro pedaço. Cara, que ele cortou, acho que foi a carne mais saborosa que eu comi na minha vida. Olha, foi aquele churrasco. Que legal. Que delícia saber disso, Rafael. Eu tenho certeza que onde ele esteja hoje, porque ele já não está mais no plano material, espiritual sim, está feliz. Com algum encontro que tu organizou lá na tua casa, não era um aniversário, enfim. Ele era um grande assador de churrasco. E ele dizia assim, falava muito do apocalipse, né, e tal, e ele dizia assim, nos últimos tempos, haverá um número, todas as pessoas serão numeradas. Né? Eu lembro do meu pai falar isso, tal, eu, como uma boa... Acredito que minha alma veio para se insurgir contra dogmas religiosos. Né? Esses dias até me perguntaram que religião tu és. E eu disse, eu sou espiritualista, então eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. E aí, compreendendo um pouco a história... Belíssima definição, eu também me enquadro nisso. Eu acho que é por aí. Mas ele falava muito do número 666. Né? Ele dizia assim, o número da besta é o 666. Hoje eu, Letícia, estudando a Cabala, os ensinamentos, e são conhecimentos muito antigos, né? Milenares, tem mais de 5.000 anos.
Eu não acredito no mal, eu acredito que tudo faz parte de um processo evolutivo do ser, né? Basta que você mude o teu olhar e perceba que algumas situações difíceis que a gente passa nada mais são do que aprendizados. Mas o número 6, ele tem uma equivalência a uma determinada letra, que é o W. Então, quando a gente fala de 666, a gente fala de www, porque a Bíblia é um livro para ser lido com espírito, né? E quando a gente fala da besta, e algumas pessoas falam do diabo, a própria expressão o diabo, o que ela fala? A palavra diabo fala em dualidade, em divisão. Então, quando eu olho para o Rafael e digo, o Rafael não é mais meu amigo, porque o Rafael é de partido tal e eu sou de partido, né, diferente, eu estou me separando de você, eu não estou una, que eu acredito que é o andar da humanidade, e precisa pensar no integrado, que a geração mais jovem está ensinando muito para a nossa geração e para as outras gerações, que é a questão da aceitação, das diferenças, da questão do gênero, das opções sexuais. Tem muita coisa que nós, enquanto seres humanos, estamos aprendendo. Mas eu olhando para isso, né? A internet é um mal necessário. E ela, assim como ela divide famílias, divide amigos, divide opiniões, ela também trouxe um bem incrível, que é a quantidade de informação. Hoje, uma criança de 5 anos, 7 anos, 8 anos tem mais informação do que um rei que reinou em 1500, em Não, 1600, as aulas do ano passado, né, Letícia, o ensino, o home office, quer dizer, as crianças teriam perdido um ano inteiro de escola, se, não enfim, fosse a só um internet, exemplo. né? E aí dizia assim, meu pai dizia assim, todo mundo terá o número da besta, né? Então, usando a expressão do meu pai, explicando um pouquinho, né? Quem não tem hoje um arroba, né? Quem não tem hoje um perfil do Instagram. Basta, como você falou, que a gente encontre esse caminho do meio, né? Que é o bom senso, que é o discernimento, que é a pacificação, que eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. E lembrei de uma frase muito interessante da época do Chacrinha, que daí a nova geração, se estiver assistindo, não vai lembrar. Ele dizia assim, quem não se comunica, se trumbica. Se você pudesse encontrar o Chacrinha hoje e pudesse falar de comunicação, o que você falaria desta frase? Eu diria que ele tem uma frase que é perfeita. Eu não vim para facilitar, eu vim para complicar, entendeu? É isso, é um pouquinho isso. Eu não vim para facilitar, eu vim para complicar, entendeu? A gente não consegue ter, é impossível ter receitas de bolo, seja na área comportamental, seja na área de comunicação. Eu quero pegar esse teu ganchinho que tu falasse que é espiritualista, eu acredito muito nisso. Tem uma imagem que eu vi, desses dias eu vi em algum lugar aí, enfim, em algum lugar na internet e tal, que é aquela coisa, Letícia, uma fila, uma fila gigantesca, e lá na frente da fila os corpos estão subindo. Uhum. Todos estamos nessa fila. A questão é em que lugar que a gente está nessa fila. Claro. A questão é, mas a fila está andando. A fila está andando para todos, sabe? E ali na frente um corpo subindo. Eu gostei muito dessa imagem. Porque para mim ela traduz exatamente isso. Cara, não adianta tu querer correr, a fila está, literalmente a fila está andando. Então resta saber como é que tu vai. A gente está falando de comunicação, mas de novo, acho que é mais importante ter esse olhar que a psicologia, o teu olhar estudiosa sobre essa questão holística, assim, como é que a gente cara? Vem cá, o Rafael eu tenho pensado cada vez mais nisso, Letícia, de o quanto do quanto eu tenho que me esforçar às vezes para acertar, porque não é uma coisa tão simples assim. É legal ser pai de família, eu tô aqui batendo um papo, o Rafael é um cara legal, engraçado, que fala de comunicação. Tá, mas a hora que fechar essa câmera aqui, a hora que eu tiver que tratar com as minhas filhas sobre o dia a dia, sobre a hora de estudar, sobre a hora de brincar, sobre a hora de tomar banho,
sobre o meu trabalho com os meus colegas, será que eu estou sendo o cara mais correto com esses caras? Ou, de alguma forma, eu estou burlando algumas, ou utilizando de estratégias para levar, como diria também nos anos 70, para levar algum tipo de vantagem? Porque isso, às vezes, é muito forte na gente. A gente não é que eu seja um sacana, tal, mas será que eu não vou tentar buscar o caminhozinho mais fácil em alguns, buscar o caminho mais fácil em alguns momentos? É quase que mais forte do que a gente isso. Sabe? Eu acho que a gente tem que estar atento a ficar atento a esse tipo de coisa. A gente está falando muito de comunicação, falando muito de, mas tem um negócio chamado vida real. Tem um negócio chamado vida real. Como é que é essa minha vida real? Aqui atrás da câmera, quando o microfone está desligado, é muito legal eu ir para Bonito e fazer umas fotos lindas com a minha mulher, assim, né? Partiu bonito, não sei o quê, aniversário de casamento, 20 anos. Tem uma coisa até que me chama. Experimenta fazer. De casa. Cara, eu tirou a muito foto. Hoje, tirou a foto, os dois lindos sorrindo na foto. Aí vão almoçar ali, porque enfim, estão passeando. Um não fala com o outro, fica olhando no celular, cada um abaixa a cabeça, come, e não existe o menor diálogo. Experimenta fazer um teste, até uma sugestão de pesquisa aí daqui a pouco, para tu ver o comportamento das pessoas. Se você botar lá assim, férias em Bonito, não sei o que tal, um momento feliz, que é um momento feliz teu com a tua família e tal, né? Vai ter lá meia dúzia de curtidas, 3, 4 curtidas, 2, 3 comentários, né? Aí você bota lá, quebrei o pé, né? Por exemplo, escorreguei e quebrei o pé, uma coisa ruim em tese. Aí aparece dezenas de comentários, ou melhor, perdi meu cachorrinho, vou pegar uma coisa mais dolorida, assim, meu cachorrinho, meus sentimentos, fica bem. Existe uma falsa solidariedade, Letícia. As pessoas não sabem lidar com a felicidade do outro. Existe uma grande dificuldade de lidar com a felicidade do outro. Na dor, todo mundo é solidário. Aí, quer dizer, é aquela coisa da solidariedade do Brasil. O Nelson Rodrigues já dizia, ele escreveu, o mineiro só é solidário no câncer. É uma tradução quando tem uma situação grave, aí todo mundo é solidário. Mas experimenta medir quando uma coisa boa, quando uma notícia boa, é meia dúzia de pessoas que vão lá e vão compartilhar e que vão estar felizes de verdade. Então é isso que a gente tem acho que é isso que a gente tem que tentar mexer. E a intenção, né, Rafa? Quando eu tenho o meu Instagram pessoal, que acabo botando algumas fotografias, até para a família acompanhar a viagem e tudo mais. Claro. E o meu Instagram profissional, que é o Psicogenealogia Liz. E a gente, antes de sair de viagem, o pessoal dizia, né? Bota as fotos para a gente conhecer Bonito. E realmente muita gente não conhece Bonito. E quando eu postei as fotos, claro, você fica lá, né? Escolhendo a melhor posição solar. É difícil, nós comentamos isso, eu, meu marido e minha filha, é difícil que a fotografia expresse a dimensão da beleza do lugar, porque é realmente só vivenciando mesmo. É como você querer tirar uma fotografia da Lua. É tão mais lindo do que a fotografia consegue captar, porque ele tem um sensorial junto, né? E a intenção de partilhar foi também muito de divulgar a própria cidade, né? Porque é uma cidade dentro do Brasil com 20 mil habitantes, com pessoas extremamente profissionalizadas que ficaram 6 meses fechados. E quando eu comecei a ouvir a realidade local, eu fiquei pensando, meu Deus, 85% da população vive do turismo e eles ficaram 6 meses fechados. E nós estamos vivendo um momento, dessa época da pandemia, também de pouco discernimento do equilíbrio. Né? Ou fica todo mundo dentro de casa, ou vai todo mundo para o festerê sem a proteção. Então, é o equilíbrio. E nós precisamos, enquanto profissionais, né, pessoas que entendem que existe uma economia que precisa voltar a funcionar com responsabilidade, a fomentar os negócios, porque a realidade volte ao normal. Então, até a divulgação das fotografias foi no sentido e eu tive várias pessoas dizendo assim, pelo menos umas 6,
a minha próxima viagem vai ser para Bonito, porque eu quero experimentar isso, eu quero estar aí, né? E a gente botava algumas fotos de cachoeira e tal, e realmente foi delicioso. Então, tem uma intenção, né, de mostrar, como você falou, às vezes bota frases espiritualistas, espiritualizadas, mas com uma foto de corpão, ousada, mostrando o peito, Com bunda, biquíni lá todo biquíni que não minúsculo, né? faz Mas enfim. sentido. Eu digo para o meu marido que acaba sendo um marketing velado, mas ok, tá tudo certo, cada um com as suas razões, né? E se você precisa de uma bolsa Louis Vuitton para dizer quem você é, ok, tá tudo certo. Tem pessoas que não precisam porque têm uma personalidade e a gente aprendeu a respeitar essa realidade de cada um. Mas a intenção, né? Então, a intenção do post no meu perfil, até nos stories, foi de divulgar a cidade, né? De marcar os lugares, os pequenos locais, de prestigiar o bom atendimento. Então, eu acho que isso que a gente precisa, né? Um pouco de gentileza, né? Como dizia aquele morador filósofo de rua, a gentileza gera gentileza, né? Eu adoro essa frase. Eu adoro também. Então, acho que um grande recado para o futuro da comunicação, que daí eu queria até que tu fechasses esse nosso bate-papo, senão a gente ia ficar muito tempo aqui, né? Ia ficar o dia todo, é verdade. É um recado, né, para as gerações e em relação à comunicação, porque é difícil. Eu fico pensando assim, meu Deus, o que vai ser a comunicação não daqui 5 anos? O que vai ser a comunicação daqui meio ano? Qual vai ser a comunicação de junho e julho? Porque ela cresce tão grande. Então, que coluna, né, que espinha dorsal a gente precisa ficar atento? Qual o teu recado enquanto profissional, enquanto pai, enquanto homem, enquanto ser humano, para as pessoas que estão nos ouvindo em relação à comunicação? Eu acho que é isso, Letícia. Gentileza gera gentileza. É importante, coloque-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Imagine que não existe uma verdade absoluta. Tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Então, se você está muito convicto de uma situação, tenta perceber, tenta analisar, tenta buscar outros ângulos dessa mesma informação, desse mesmo fato, dessa mesma circunstância, porque tudo tem os dois lados. É como, eu acho que tu colocou bem aquela história, eu não sou longe de ser um estudioso, mas como tu colocou, o bem e o mal estão dentro de nós, né? E são forças antagônicas que estão ali trabalhando o tempo inteiro, mas também são complementares. Então, coloque-se no lugar do outro, tenha consciência disso. Tudo tem dois lados. Isso é uma coisa que a gente aprende com a experiência, é que talvez correr uma corrida, vencer uma corrida de 100 metros, possa ser muito legal quando a gente tem 18 anos. Mas tenha consciência de uma coisa, é muito mais legal quando a gente puder vencer uma maratona, 42. Então, assim, é isso que eu quero que a gente possa vencer uma maratona. Lá na frente, a minha filha eu tenho uma filha de 17 anos, e agora para ela, nossa, um cara de 30 anos é um velho, é um velho. Imagina esse cara é muito velho, não sei. Mas ok, mas só tem uma forma da gente ficar velho, estar vivo. Vivo. Eu quero ficar bem velhinho para poder ver minhas filhas, ver meus netos e poder estar participando de muitas lives aqui com a minha amiga Letícia. Amém. Ai, que delícia. Rafa, uma delícia. Olha, fala um pouquinho antes de se despedir. O teu programa, você tem um programa. Vamos convidar. É um programa Expresso com Martini. Então, tá aí o convite. Depois, se tu quiser botar o endereço, a gente já tem no Instagram também. Um programa que foi criado de uma forma absolutamente despretensiosa, chamado Expresso com Martini, é no canal do YouTube, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Depois, quem quiser pode ir lá assistir os programas. A gente tem trazido alguns, também traz alguns entrevistados, mas a bancada fixa é eu, Emerson Gasperin, que é também um jornalista daqui, e Carlos Coelho, que é um design carioca, que é radicado em São Paulo, e a ideia é exatamente isso, a gente tem um espaço independente para que a gente possa analisar fatos sem estar vinculado a nenhum dos ditos veículos oficiais, mas sempre trazendo informação
com bom humor. Expresso com Martinho, Maturidade espero com vocês lá. responsabilidade. Muito bom. É isso aí. Rafa, É isso querido, aí. um beijo. A gente se Beijo. vê. Pessoal que gostou, marca aí. Vai lá no canal do Rafa, compartilha e comenta nos nossos comentários aí. Um beijo. Beijão, querida. Obrigado, viu?